falar esses pardaizinhos aí, não dá para acreditar nisso, né? Vamos para frente. Essa aqui já é... Bom, aqui já são posições há uma discussão, esse aqui já é o parecer da controladoria, ele coloca aqui que outras questões, né, como a questão de consideração de verbas, algumas questões que ele coloca de irregularidades na planilha de custo, e levando em conta que precisa assim, destacar que houve um debate muito acirrado, inclusive, entre a ENT e a controladoria, né? O controlador Paulo Heron, ele está aqui presente, ele faz vários questionamentos, a procuradoria, de uma forma meio agressiva, tenta desconstruir as argumentações dele, depois ele volta dizendo que não aceita, eles voltam de novo, né? Passa para frente. Essas aqui já são as irregularidades que ele vai constatando. E no final, há uma assinatura por parte da... Volta anterior, assim. Nesse caso aqui, anterior. É porque é o seguinte, há uma situação onde o Paulo Heron, por algumas vezes, ele fala sobre esses problemas duas vezes, e na terceira vez, quando volta, é outra pessoa que faz, nós até vamos convocar aqui a senhora Tatiana, que faz o parecer aí sim, já não é mais o seu Paulo Heron, e aí dá o parecer favorável. Né? Então, e aí logo depois o controlador, né, o Andrei, ele, que na época era o Andrei, ele dá o parecer, esse aqui foi o parecer da Tatiana. E o interessante é que no parecer da área jurídica, o Wagner, você podia pôr lá da área jurídica, ela reconhece os problemas, né? Porque tem a parte de engenharia, depois vai para a análise do departamento jurídico. Reconhece os problemas, inclusive que houve aí irregularidades, mas mesmo assim dá o parecer favorável e no final o documento aqui do Andrei, põe do Andrei, do Andrei. Esse aqui é esse aqui é do Andrei, controlador geral, que dá o parecer para a continuidade do processo. Né? Entendeu? Então, são essas questões que a gente achou importante. Depois eu vou demonstrar também a questão do aditivo. Mas antes, eu acho que são dois assuntos distintos para a gente poder, relator Eduardo, delegado Eduardo Prado, para a gente poder fazer os questionamentos primeiro sobre esse, depois a gente entraria no segundo, que a gente tem umas explicações aqui para dar também. Então, esse primeiro, eu acho importante, eu queria fazer umas perguntas aqui já para o senhor Paulo Heron, mas antes disso, senhor Paulo Heron, eu queria que o senhor sempre falasse próximo ao microfone, se o senhor pudesse, inclusive fazendo aqui, a gente faz a primeira qualificação, qual o nome completo do senhor, CPF, identidade, endereço, e qual o local onde o senhor trabalha. Obrigado. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhores presidentes. Meu nome é Paulo Heron, eu sou engenheiro civil, natural de Tesouro, Mato Grosso. Trabalho na Prefeitura de Goiânia há 41 anos, onde sou engenheiro já há 20 anos. E iniciei minha carreira no antigo técnico Compado. E desde 2008 eu passei ao controle interno. Eu fui deslocado de controle interno justamente porque tem uma área de engenharia no controle interno, no qual são pedidos pareceres prévios naquilo que concerne essa área. Atendendo o pedido do vereador, um pouquinho atrás, engenheiro civil, CPF 260-621-572, resido na Alameira das Esmeraldas, chácara número 4, setor Recanto das Minas Gerais. O senhor, então, o prazo que o senhor assumiu o cargo lá, qual cargo que era na controladoria e qual prazo o senhor ficou lá? Eu estou ainda mandado na controladoria desde 2008. Qual cargo, senhor? O cargo é auditor. Auditor.
Qual que é a função dessa planilha de custo do processo licitatório? O controle interno do processo exige um parecer técnico da análise formal desses procedimentos. Então, o papel nosso lá, na qualidade são em torno de meia dúzia de engenheiros na área do controle interno, é exatamente observar esses processos de licitação após a contratação e que são repetidos, olhar, examinar os aspectos de engenharia e emitir um parecer que vai orientar a certificação pelo controle interno. Sim, mas eu quero saber assim, qual é a função dessa planilha. Nós estamos falando dessa planilha de custo aqui. Essa planilha de custo, o objetivo dela? Inicialmente, como o senhor bem colocou, existe aquela planilha que orienta a contratação, que é a planilha estimativa elaborada pelo município. Orçamento de obra ou de compras, existe a planilha estimativa. E, na sequência, a empresa apresenta a proposta dela, que é tomada como referencial essa planilha, que é a que vai entrar na licitação para a escolha do licitante mais bem qualificado. A função dela é exatamente contratar a prestação de serviço. Essa planilha teve como base a planilha do orçamentário elaborada pelo município. Sim, ela não pode dizer que ela seria o instrumento para justificar o preço cobrado? Ela é parte integrante do contrato. Ela é o que foi contratado. Ela discrimina os itens de serviço, aquilo que compõe a prestação de serviço, a contratação. Certo. No caso específico, por exemplo, os valores que são pagos, ele, por exemplo, tem que ter uma coerência com o que está discriminado na planilha. Perfeitamente. Certo. O senhor poderia explicar o que é o BDI na planilha de custo? O BDI, ele expressa a parcela de lucro. Existe hoje já acordos do TCU, os quais os entes, nos 3 âmbitos da União seguem, e que orientam os parâmetros razoáveis que aí estão envolvidos. O lucro da empresa, os tributos, os seguros, aquelas parcelas de despesa que não integram diretamente o custo da contratação. Então, normalmente, quais são? O seguro, o lucro, tributos. São essas as parcelas, a grosso modo, que integram o BDI. Então, nesse caso, o senhor entende que há uma duplicidade, que nós temos o BDI e foi cobrado à parte, lucro, seguros e impostos. Na verdade, nessa contratação, parece-me que foi colocado ali, a empresa consignou aquilo que seria a remuneração de capital, ou seja, o lucro, apartado de um BDI de 15%, que ela não demonstrou que seria. Então, ali foram colocados de forma apartada tributos, lucro da ordem, que é um patamar muito acima do razoável, que expressa na planilha, remuneração, que chamou de remuneração do capital, seguros de 9%, que normalmente nos parâmetros hoje são valores bem menores, tendo-se por base o valor da contratação, e esses 15% aí, conforme orienta os normativos dos órgãos de controle, ele não foi dito o que seria. E ainda marca, além disso, como foi colocado, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ela não deveria ser, por ser tributos que incidem sobre o lucro da empresa, não poderia estar colocado de forma apartada. E o que o senhor acha que poderia ser esse BDI de 15%? Já está o lucro, já está os impostos, já está o seguro fora? Na verdade, isso é uma questão hoje que já foi bastante debatida e já existem as orientações dos órgãos de controle e que os controles internos seguem no sentido de que o BDI deve estar aberto exatamente para evitar esse tipo de colocação em planilha orçamentária, BDI que não se sabe o que é. Então o BDI tem que estar demonstrado. Hoje eu acho que não acontece mais no nosso país, no lugar nenhum, nenhuma licitação em que não se abra o BDI, não se diga o que que está sendo cobrado no BDI. Essa questão da cobrança agora pela instalação dos equipamentos e durante 48 meses, o senhor acha adequada essa cobrança? Na verdade, parece que houve um aproveitamento das instalações
que a EIT havia deixado, e nas nossas considerações, há algum tempo que eu vi esse parecer, eu nem retomei ele para ler, mas seguir aqui, uma das questões que nós levantamos é isso, é que esse trabalho não se perduraria durante toda a execução do contrato. No máximo, talvez haveria alguma reinstalação em razão de algum acidente, algum equipamento que pudesse ser destruído. Não poderia ter. Não seria uma das questões que não nos parece razoável. Não me recordo se nós levantamos exatamente esse ponto. Bom, uma outra questão que nós levantamos aqui, como já estava previsto a diluição do valor do equipamento, o senhor não acha correto, né, quer dizer, isso foi pago durante a execução, o senhor não acha correto que no final deveria ter, logo no início, ter previsto essa cláusula de reversibilidade, ou seja, o equipamento teria que ser da prefeitura? Certamente, como o senhor bem colocou, a controladoria não levantou esse ponto, apesar de que o nosso trabalho foi até um pouco extenso nesse contrato aí, mas isso é patético, sim, porque isso, em outros tipos de contratação, é o que ocorre. O município já promoveu o pagamento do equipamento, né, ao longo do contrato. O senhor contesta 2 vezes de forma contundente esse processo licitatório, apontando várias irregularidades. Eu disse aqui, inclusive, a SMT, inclusive, o rebate de uma forma até, eu acho até fora delicada, inclusive chega um momento de dizer que só para citar um exemplo aqui, dizendo que ele é desconfortável para ele estar discutindo com o departamento de engenharia, porque para ele isso é uma questão jurídica, a discussão da planilha de custo. Se não puder discutir isso, se o departamento de engenharia não poder estar discutindo o problema de custo de uma obra ou de qualquer tipo de serviço, sinceramente. Mas ele chega a colocar, ele vai ser inclusive convocado para a próxima semana aqui, mas por 2 vezes o senhor contesta, aí na 3ª vez, porque o senhor contesta, não dá, o senhor é contra, dá para dar continuidade, e na 3ª vez não é o senhor mais que fala sobre a manifestação, é uma outra servidora e ela dá um parecer favorável para a continuidade. O que aconteceu? Por que não foi o senhor que deu continuidade a esse processo? Eu não me recordo mais, eu tenho algum tempo, e o controle interno, ele lá correm todos os processos de compra, de contratação de obras, de serviços, de engenharia que passam pelo município. E nesse caso especificamente eu não me lembro, talvez eu estivesse envolvido com outra contratação e a outra colega que parecia, se eu me lembro bem, era chefe da área, ela assumiu e... Ela é chefe, senhor? Exatamente, manifestou no processo. A colega Tatiane. E eu queria fazer uma última pergunta, vou passar para os nossos colegas. O senhor, diante dessas situações de irregularidade que o senhor constatou, o senhor teria atestado a continuidade do processo? Na verdade, o controle interno, do cumprimento do papel dele, como é colocado pela lei orgânica do município, a lei orgânica lá do órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, ele é um auxiliar do controle externo no cumprimento de sua missão institucional, é assim que está lá. Então, não cabe ao controle interno dizer isso vai parar, mesmo porque o contrato já foi firmado, ele já existe no mundo jurídico. A partir do momento em que o processo... Mas há uma posição final, se é pela continuidade ou não. Então, há uma posição se existem irregularidades ou não. Nesse caso, se eu me recordo, como a engenharia disse que existiam incongruências do ponto de vista de engenharia, na planilha, na demonstração do preço, na composição do BDI, daquilo que estava incidido em despesas indiretas, isso foi colocado a fim de que se cumprisse o trabalho do controle interno, de dizer se existem ou não irregularidades, que vai orientar a certificação da despesa com o parecer que vai ser complementar, jurídico e da área contábil, se preencheu os aspectos de dotação orçamentária, se existe outro âmbito lá, são 3 pareceres. E pelo que eu me recordo, isso aí, o parecer não foi assim pela continuidade. O controle interno reconheceu que existe irregularidade. Quando o controle interno não existia irregularidade, não existe naquela época regularidade nenhuma, a manifestação era pela regularidade do procedimento. Certifica-se despesa pela regularidade da despesa ou pela legalidade da despesa, se fosse atos do pessoal.
cada manifestação, cumprimento do estrito cumprimento da lei. Tanto é que a certificação disso aí, do cabeçalho ali, foi para registro e controle. Ou seja, o controle interno reconheceu que existe irregularidade, motivo pelo qual promoveu a certificação nesses termos. Havia uma época que o TCM também, quando reconhecia irregularidades no contrato, ele não negava registro no contrato, porque não cabe ao TCM negar registro. Ele promoveu o registro para efeitos de mero acompanhamento. Ou seja, existe irregularidade. Mas se a controladoria constatar irregularidade, o senhor acha que a prefeitura pode fazer pagamentos, mesmo a controladoria sem estar irregular? Eu penso que aí a responsabilidade são dos gestores. Né? Se o controle interno disse que o procedimento licitatório e a contratação tem irregularidade, eu acho que incumbe ao gestor, ao responsável, à autarquia, à empresa pública, ou ao ente da administração direta, o dever de cautela, porque afinal é ele que firmou o contrato. Adotar o procedimento de rescindir o contrato, ou de rever as cláusulas contratuais, mas o controle interno, tal qual o TCM, ele nunca vai dizer, não, isso aqui, isso na minha opinião, não deve ter seguimento. Ou pode eventualmente até recomendar, né, a rescisão do contrato, se isso for uma posição pessoal do controlador. Mas qual a opinião sua? O senhor acha que tinha que dar continuidade do contrato e antes de irregularidade ou tinha que rescindir o contrato? Nesse contrato, naquela época, do ponto de vista de engenharia, nos pareceu que o custo disso não estava bem demonstrado na planilha. Porque, conforme eu li trechos ali, nós questionamos a questão de composição de custo. Porque toda engenharia tem uma composição de custos. Não basta dizer que na cidade tal, no estado tal, o preço disso custa tanto. É preciso que isso esteja demonstrado tecnicamente através do que nós chamamos de composição de custos da prestação de serviço, na realização da obra. E nesse caso, para nós, a área de engenharia da controladoria, nos pareceu que os custos disso aí não estavam bem demonstrados. Poderia até ser algo razoável comparado com o que estivesse cobrando em outras cidades, mas não havia demonstração, como foi provado aí pela incidência das parcelas aí, que acende tudo ali, a soma daquelas 4 parcelas são o BDI, que chegam aí a 85%, que foge aos parâmetros de razoabilidade mesmo hoje. Mas o presidente perguntou se, na sua opinião, deveria ter sido rescindido o contrato. Há indícios de que seria o recomendado, face às irregularidades, o custo não demonstrado do ponto de vista técnico, embora se justificasse que na cidade X, Y, tal, o preço era mais ou menos esse. Aliás, nós temos um problema hoje, a gente vê pelas TVs, que é o Odebrecht, a Camargo Correia, eles combinavam entre si. Aí se você olhar uma para a obra do outro, fica parecendo que está tudo dentro do preço, tudo era superfaturado. Esse é o problema desses fotossensores. Você vai olhar para outras cidades, você vai encontrar o mesmo problema. Vamos lá, uma palavra que o primeiro se tem orfandade, mas se não tiver. Vou passar por ele do telefone. Mesmo que vai ser escolhido por voto, já pegou. Bom dia, presidente, bom dia a todos. O senhor não acha que foi substituído pelo relatório que o senhor estava fazendo a análise? Porque o senhor era contrário, porque pelo que a gente viu aí na demonstração, o seu posicionamento era realmente contrário aos interesses da empresa que queria continuar. O senhor não acha que foi substituído por isso? Honestamente, eu não me recordo do contexto em que eu deixei de dar o parecer final, como bem colocou o vereador Elias Vaz. Esse processo aconteceram diversas diligências, idas e voltas ao ente municipal para que juntasse informações, explicações. Mas eu não me recordo, sinceramente, o contexto em que deixei de dar o parecer final nisso e outro colega entrou. E era comum a chefe, a Tatiana, no caso, a controladora-chefe, pegar processo que já estava em andamento com outro controlador e dar o seu parecer? Na verdade, nós estamos, embora não haja investidura, concurso público, nunca houve concurso para
analista de controle interno, as funções que a gente desempenha na controladoria são tidas como função de auditor. Então, seriam auditores. O controlador é o senhor chefe do controle interno, que é o controlador geral do município. Mas, às vezes, acontece de você começar a trabalhar com o processo em razão de sobrevir outro de maior urgência, outro colega assumir no curso daquilo ali, e não é comum, mas acontece. Nesse contexto aí, exatamente, eu não sei em que contexto, mas eu afirmo com toda honestidade que não houve ninguém que me disse para mim, olha, isso aqui eu vou avocar esse processo, como pode querer parecer aí na sequência dos atos praticados. Porque ficou bem claro aí, mudou de repente e o seu funcionamento era bem contrário aos interesses realmente de continuar. E a gente viu claramente que houve erro por parte tanto da prefeitura, que aceitou continuar, tanto da empresa também, que superfaturou. E, pior ainda, a prestação de serviço era precária, como foi comprovado em outros depoimentos aqui no Sacai. Obrigado. Vereador, delegado Eduardo Bravo, relator dessa comissão. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Gostaria de saber do senhor a questão da licitação, ela foi, pelo que eu analisei, que ela foi feita pelo tipo de melhor técnico ou técnico de preço. E aparentemente isso geralmente é quando há trabalho intelectual. Na visão do senhor, houve um equívoco no tipo de licitação que foi realizado para que fizesse esse procedimento licitatório, baseado na 8666. É uma prestação de serviço típica de obras e serviços de engenharia, esse monitoramento. Normalmente, a técnica de preço é o tipo de licitação voltado para a contratação de um trabalho de característica intelectual. Quer me parecer que, nesse caso aí, seria uma questão mesmo só de composições de custo da prestação do serviço. Mas, na forma como o edital foi construído, colocar a questão da experiência da empresa, do know-how da empresa de como fazer esse monitoramento para contratar por essa forma. Mas sem dúvida que poderia ser, com a composição de custo bem feita, bem demonstrado, poderia ser menor preço, numa licitação, concorrência pública do tipo menor preço global ou por lotes de necessidade. A divisão por lotes seria mais benéfico para no caso, para a questão de gastos também, no caso. Poderia permitir a ocorrência de outros interessados, né? Se a cidade tivesse sido dividida por faixas, eu não sei se isso não fosse prejudicial para o trabalho como um todo. Outra coisa que eu observei é que a questão da carta de fiança no valor de R$382 mil, ela não foi consignada nos autos no recolhimento. O senhor lembra, o senhor questionou alguma coisa nesse sentido, que não houve juntada a prova do recolhimento dessa garantia dos autos? Muitas vezes os processos ocorriam ao controle interno, já com o contrato firmado, faltando alguns documentos, por exemplo, a anotação de responsabilidade técnica perante o CREA, ou a prova do recolhimento da calção. Isso era, nesse caso aí não me recordo, mas era motivo de diligência, a fim de que o contratado cumprisse com essa obrigação. Afinal, o contrato já havia sido assinado, publicado, mas esse tipo de falha, às vezes, ocorria. O processo chegar ao controle interno pendente do cumprimento dessas obrigações formais. Certo. Nesse caso, não me lembro. Eu estou vendo uma ação civil pública aqui que teve a questão da EIT. A EIT ela é uma empresa da mesma família que antecipou a Trana nesse prestação de serviço e também na questão da licitação. Até conversei com o vereador baseado nos autos, nas provas, e eles fizeram como se fosse uma subcontratação da EIT, porque eles pegaram os equipamentos já instalados, cobraram um certo valor da prefeitura e depois eles cobraram como se estivesse locando da própria empresa EIT um valor menor do que eles tinham cobrado da prefeitura, né? E os equipamentos então não eram novos também, eles já estavam instalados e no momento que você logicamente pega o equipamento já instalado, ele não é um equipamento novo. O senhor recorda algum tipo de irregularidade na questão do
contrato lá, equipamentos novos, ou poderia sublocar da EIT, eles pagaram. O senhor lembra se havia alguma irregularidade nesse sentido? Parece que nós levantamos alguma coisa disso, mas o nosso trabalho lá nós deveríamos estar focados nas questões de engenharia que envolviam a contratação. Algumas coisas até às vezes fugiam um pouco ao âmbito da engenharia, mas a gente tinha uma visão global, a gente deixava um gancho para que a área jurídica eventualmente pudesse estar aprofundando nisso. Mas normalmente o trabalho nosso era o trabalho, nós deveríamos ater as questões de engenharia e relativamente à formalidade daquilo que estava no processo. O trabalho do controle técnico não é um trabalho assim, investigativo, vamos dizer assim, certo? O trabalho de tem a velocidade geológica presumida dos documentos que estão nos autos. O senhor levantou aqui uma falha na questão do empenho, né? Até porque é contratação de serviço de engenharia. Não obstante, eles terem colocado uma dotação baseada em serviços técnicos profissionais. O senhor lembra de observar realmente essa irregularidade em relação às despesas decorrentes? Exatamente. É uma espécie de colaboração, às vezes, que a gente promovia esse intercâmbio lá. Essa é uma questão que deveria ser levantada pela área contábil. Mas, tipicamente, a natureza desse serviço, a dúvida, é uma prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia que demanda anotação perante o Conselho Profissional competente. E parece que eu identifiquei que a dotação, então, que deveria ser a 44, 90, 5100, tinha sido feita. Então já deixei isso a fim de que a área contábil lá já não passasse batido relativamente ao cumprimento disso. Pelo que eu observo, o senhor, na verdade, o senhor não parecer técnico da área de engenharia, mas o senhor contribuía, tinha uma atenção maior com outros problemas também. O senhor sabe se essas áreas afins que deveriam tomar alguma providência, seja jurídica, seja contábil, quando o senhor encaminhava esses pareceres, o senhor sabe se teve feedback, se eles tomaram as providências devidas, ou era só análise, no caso do senhor mesmo, como o senhor acabou de dizer, uma contribuição para essas demais áreas? O senhor acompanhou esse processo, teve alguma alteração, teve um parecer nesse sentido, baseado que o senhor apontou de falhas, ou isso aqui ficava só no seu parecer como técnico, quem deveria tomar as providências não tomou? O senhor sabe me informar? Eu não sei dizer, porque normalmente nós nos envolvemos no debate técnico ali no processo. O desenrolar dele depois é muito raro a gente às vezes se interessar. Não tomava essa questão como uma questão investigativa, de levar a termo alguma coisa. Isso deveria ser levado à certificação lá e nem mesmo a curiosidade, assim, confesso que não tive, sabe, de verificar isso. Só para encerrar, senhor presidente, eu fiz um rascunho aqui, teve a contratação depois da ordem de serviço, né? Aí a empresa, ela presta o serviço e faz a medição de quantas faixas estariam em funcionamento. Né? O senhor, como engenheiro, só para eu entender realmente, no caso, o gestor do contrato da SMT que deveria ir no local e atestar que havia essas faixas que estavam realmente em funcionamento de acordo com o contrato. Né? A minha pergunta para o senhor é o seguinte: lá na SMT, o senhor sabe dizer, o senhor já acompanhou pela experiência do senhor como engenheiro, se para ele atestar, para ter a nota de empenho, a nota liquidada, se realmente eles faziam essa análise bem técnica mesmo, até porque volta para a controle para certificar posteriormente. O senhor lembra como é que era feito, se esse gestor do contrato realmente fazia essa análise para saber se o equipamento estava agindo nas faixas de acordo com o contrato? Olha, ou havia alguma falha nesse sentido? A presunção é que sim, é igual ao acompanhamento de obra, de serviço de engenharia, a compra, porque a liquidação de despesa, desde a lei 4.364, ela tem que ser liquidada. E liquidada significa o quê? Quem verificou a entrega do bem ou a efetiva prestação do serviço, como é mais comum até hoje, lança no universo da nota fiscal o atesto de que o serviço efetivamente foi prestado, que o bem foi entregue.
Nesse caso aí, cumpria, como o senhor bem disse, a SMT verificar. Nos termos do contrato, incumbia a SMT em cada ponto e verificar se isso efetivamente estava funcionando, mas eu não me lembro de ter atestado medições, de ter verificado medições da trama. Certamente foi designado um gestor do contrato, um engenheiro fiscal, que teria, por obrigação, fazer exatamente isso que eu estou dizendo. Agora, só para arrematar aqui, teve um parecer que demonstra que, na verdade, a Trana ela se consagrou-se vitoriosa nesse certame licitatório por meio de uma ação judicial. Quem teria ganhado, habilitado, no caso aí, por essa questão da ata de julgamento de melhor proposta, foi o consórcio IP, que na época era formado pela Delta Construções do Carmo Cachoeira e a Delta Way Sistemas de Trânsito e Tecnologia. O senhor participou de algum parecer e sabe me dizer o que foi que a Delta Construções ela perdeu, foi questionada, inquinada alguma mácula no procedimento licitatório que justificasse a entrada da Trana judicialmente contra a Delta do senhor Carlos Cachoeira nesse procedimento aqui? Não, vereador, eu realmente não tenho conhecimento, não me recordo. Vereador Carlos Senna. Bom dia, senhor Paulo Lenon. Eu vejo que o senhor, com 41 anos de prefeitura e 20 anos na área técnica, vejo que o senhor é uma pessoa séria, justamente pelos autos, que o senhor não concordava com irregularidade, e eu parabenizo por isso. O senhor afirmou aqui que o controle técnico tem um poder de rescindir o contrato quando existe irregularidade. O senhor afirmou isso aqui. E isso não é feito. O senhor sabe por que isso não é feito? Quando existe uma irregularidade, o controle interno não se preocupa com esta tal irregularidade? Bom, eu não me recordo de ter mais exatamente desses termos. Eu penso que o controle interno ele pode até recomendar a certificação, não propriamente rescindir o contrato. O contrato ele é firmado lá pela autarquia, ele configura como contratante a autarquia, por exemplo, no caso, eu não me lembro nem se a SMT na época, acho que era um ente da administração direta, não era uma autarquia, mas ele não tem propriamente o poder de rescindir. Assim como o Tribunal de Contas dos municípios não rescinde o contrato. Até a Câmara Municipal tem legitimidade para isso. Mas o próprio TCM, por exemplo, não rescinde. A Câmara pode. O controle interno poderia recomendar, se diante de flagrantes irregularidades na licitação ou do contrato, a rescisão do contrato, a adoção de outras medidas de cautela, como, por exemplo, promover esse aditamento ajustando as cláusulas contratuais. O senhor comentou que dificilmente isso acontece. Eu anotei isso aqui. E eu queria fazer a última pergunta, já termino essa. Quem era o controlador da época? Nessa época era o professor Andrei, ele era o controlador do município. Sim, e no relatório dele ele pede que continue o contrato a ser... Ele acompanhou, pelo que eu vi, o cabeçalho lá, ele acompanhou as áreas técnicas. Ele certificou para registro e controle. Por favor, esse é o documento. Na primeira folha, certificado. Na verdade, ele foi certificado por um outro documento que é propriamente certificado. O contrato que ele foi certificado para registro e controle. Ou seja, tal qual o TCM nessa época, e o controle interno imita, vamos dizer assim, um pouco as coisas que são, os moldes que são feitos no TCM, esse tipo de certificação significa, reconheço que existem irregularidades, então isso aqui fica só para acompanhamento. Porque quando o ato, por exemplo, envolve ato de pessoal,
em que a questão é uma questão estritamente de cumprimento da lei, que não cabe considerações nem para mais, nem para menos, meios termos, se está mais ou menos bom ou não. Então, o controle já diz claramente que o ato é legal ou é ilegal, a aposentadoria é legal ou é ilegal. Nessas hipóteses assim, em que havia irregularidades presentes, mas que quem cumpria tomar providência seria o gestor, que poderia ser responsabilizado por multa, por imputação de débito, quando isso fosse examinado lá pelo controle externo. Então, o controle interno dizia, isso aqui é só para acompanhamento. A palavra registro e controle dos modos das decisões, isso até foi um termo cunhado, não sei se no TCM de Goiás, pela então procuradora de contas, Maria Tereza Garrido. Ela tinha muita essa forma de dizer, manifestar, que o tribunal abstém-se de dizer que isso é legal, mas isso aqui é para efeito de acompanhamento, porque tem irregularidades. Então, o contrato que o senhor está examinando agora, por exemplo, o BRT, o tribunal reconheceu que existem irregularidades, mas ele abriu vistas, ao invés de dizer antigamente, como ele falava, só para registro e controle, ao contrário, ele abriu vistas para que os responsáveis se manifestem sobre as irregularidades que lá existem, a fim de que ele verifique se é possível sanar. O que me preocupou aqui foi o senhor comentar que isso dificilmente acontece quando existe irregularidade. Isso me preocupou. Eu sou satisfeito. Obrigado. Deixa eu antes passar para os nossos, eu queria colocar o outro caso, aditivo, ok? Eu já passo a falar o nome depois para você, se quiser falar também, mas eu queria já apresentar aqui que ele já fica os dois casos, né, que é da questão do aditivo, porque o contrato ele foi aprovado, foi feito, e antes de começar o contrato, uma semana antes, o Atrana ela faz um pedido para que ela possa usar os equipamentos da empresa EIT, que é quem tinha explorado o serviço até aquele momento. Então, a primeira coisa aí, a Atrana, nós propomos a prestar serviço objeto desse contrato a partir de 14 com o parque de equipamentos que já se encontra instalados de forma ao substituir para aqueles inscritos na concorrência pública. Então, ela faz uma proposta que ela vai fazer uma adequação, né, nos equipamentos. Né? Então, aí depois tem a posição, isso vai parar na controladoria, né, que na verdade levanta alguns problemas. Levanta o problema que ela faz uma solicitação de onde estão esses equipamentos. Eu acho que até hoje está esperando, porque a lista que foi para lá foi totalmente confusa e não discriminou de forma correta, e ela reclama disso. Né? E depois também tem um outro item que ela levanta, que eu acho muito pertinente, que é o problema do valor. Porque o valor do equipamento novo, e aí a cobrança aí seria por faixa. Né? Você pode fazer a cobrança por equipamento ou por faixa. Porque às vezes você tem um pardal, você coloca o pardalzinho ali, o equipamento, um fica virado para uma faixa, outro para outra, você cobra por faixa monitorada. Às vezes um único equipamento monitora 3 faixas. Né? E no caso, o que eles questionam, porque o equipamento da EIT, a EIT tinha quase 20 anos que já operava no Goiânia, então é um equipamento velho, já antigo. E aí o valor seria cobrado seria de R$ 1.432. E o valor do equipamento novo, R$ 1.445. Então há um questionamento, porque o valor do equipamento novo, com nova tecnologia, né, se você comparar um com o outro, há uma discrepância, porque há um valor de 99,1% do velho em relação ao novo. Está aqui, ó, ele fala, pois bem, deve-se observar que o valor da faixa monitorada decorreu de uma composição de custos, razão pela qual o TAC nos haveria que demonstrar, tecnicamente, ser razoável o preço de R$ 1.432, exatos 99,1% do valor contratado que a empresa decorrente da nova licitação operasse com equipamentos novos. Então, assim, isso aí é o primeiro aditivo. Né? Então, há um questionamento que nós achamos correto, porque se fosse para usar, é injustificável você cobrar quase o preço de um equipamento que tem 20 anos, quase o preço de um equipamento novo. Né? E é isso que é um questionamento. E aí tem questões também que a gente levanta que não foram questionadas. Né? E aí, assim, a primeira, para passar, a primeira é que o edital, ele colocava uma exigência muito clara, que não foi observado, né? Que era uma exigência muito clara que os equipamentos tinham que ser novos, está lá
para prestações de serviço, era no edital, com a utilização de equipamentos novos de primeiro uso. Né? Até porque fala esse negócio de equipamentos novos, às vezes fala, não, mas está conservado. Não, é equipamento novo de primeiro uso. E então, isso aqui só já era um impeditivo, né, que se aceitasse esse aditivo. Isso não foi questionado. Nós achamos que foi a primeira irregularidade, né, que não foi observada pela Controladoria. E um outro aspecto, né, também que a gente levanta, esse é o mais absurdo, para mim aí, aqui aqui houve uma produção de prova concreta de superfaturamento, é que a empresa ela faz uma locação, que eram 127 equipamentos que correspondiam à licitação a 310 faixas, 305 faixas, isso, 305 faixas. E sendo que 210 faixas já eram existentes. Então que era da IT, ela loca esse equipamento, ali, 30 faixas, 60, coloca a próxima, pelo valor, a Trana loca da IT, entendeu? Faz uma locação. E o valor é R$90 mil, aqui, R$90 mil. E o valor que a prefeitura paga, né? Porque esse serviço aqui é o serviço completo, ele coloca para frente, o Wagner. É o serviço completo, lá. A locadora assume integralmente, que a locadora no caso é a IT, a empresa antiga, a responsabilidade pela mão de obra, manutenção de equipamentos, seus componentes, você fornecerá as peças de substituição, componentes, mão de obra para o conserto, visando manter funcionando plenamente sem interrupções. Então todo o serviço é da IT e custa R$90 mil. Só que a prefeitura vai pagar mais de R$300 mil por esse mesmo serviço. Entendeu? Só para frente. Está aí a causa do contrato que a prefeitura faz entre Trana e a AMT, pela prestação de serviços a serem prestados através dos equipamentos pertencentes à IT, que são 210 faixas que eu disse. A AMT pagará a contratada o valor de R$ 1.432 por faixa monitorada, e os novos pertencentes à contratada, que são os outros 90, seria R$ 1.445. Aí nós vamos assim, fazer a conta básica aqui, que é 1.432 vezes 210 dá R$300 mil. Então olha a coisa absurda, a prefeitura contratou uma empresa por 300 mil e ela contratou a outra por 90 para fazer o mesmo serviço. Então a Trana recebia 300 e pagava 90 mil. Quer dizer, se isso não é prova de superfaturamento, eu não sei mais o que é prova de superfaturamento. Né? Então está muito clara aí a diferença aqui era, por mês, a diferença é R$210.720. Então isso, para mim, assim, eles mesmos produzindo prova contra eles. Né? Porque para eles, esse contrato prova claramente superfaturamento. Né? Então essa... E aí nós vemos que, embora tenha sido questionado as situações, houve um parecer aí pela própria do exposto, ele coloca que para o efeito de acompanhamento, registro de coisa, opina também pela continuidade, depois a própria controladoria, né, vou passar a próxima, né, assume a posição, né, mesmo reconhecendo esses problemas, assume a posição de dar continuidade ao processo. Justificativa em relação a isso aí. Não, o valor, ele diz o seguinte, a justificativa é porque já operava com um valor de 1.432 no contrato emergencial, né? Mas aí é aquela história, não, já é superfaturado, mas não continuar superfaturado, né? A argumentação é mais ou menos essa, né? Então, porque não tem sentido, né? Porque o levantamento do valor, havia uma incompatibilidade realmente do valor, desse valor com o valor do novo, né? Muito próximo do valor do novo, o valor do equipamento já instalado. E é preciso registrar também que não há aqui uma recomposição do preço do contrato, né? Porque o contrato previa, como eu disse aqui, a instalação dos equipamentos, mais de R$3 milhões de mão de obra, só de mão de obra. E aí aproveita as instalações dos equipamentos, né? Fazendo apenas a adequação, que é trocar uma placa, colocar outra, se é que fizeram, que até agora não tem confirmação se fizeram, porque os técnicos da SNT falam que nunca viram fazer, mas os agentes de trânsito, né? Mas se é que fizeram, mas na verdade aqui fica uma situação de, inclusive, que tinha que recompor o contrato, se não vai mais colocar equipamento novo, a previsão do contrato é mais de R$3 milhões para pagar a mão de obra, então se vai aproveitar os equipamentos, tinha que retirar esse custo, isso é o mínimo que se esperava. Então, está aqui R$3.216, que é o custo da mão de obra. Então, essas questões que a gente levanta também desse aditivo, que na nossa opinião tem uma prova gravíssima
de uma recontratação, de uma relocação dos equipamentos que foi feito com valor muito abaixo. Né? Então, e que não foi observado, né, porque o documento fazia parte do processo, estava aí, 90 mil, e a prefeitura pagando 300 mil por algo que a empresa estava pagando 90 mil. Eu vou abrir a continuação da palavra aqui, o vereador Jorge Caju pediu a palavra primeiro. Obrigado, presidente Elias Vaz, relator Eduardo, membros Quitão, Wellington, Cabo Sena, senhoras e senhores. Dr. Paulo Heron, por fineza, para que não haja nenhuma dúvida, em tudo que discutimos aqui até agora, não podemos esquecer nomes. O nome do controlador nesse período era o de Andrei Azeredo. Sim, o senhor controlador era o senhor Andrei Azeredo. Isso nos preocupa porque tudo que vimos aqui até hoje nesta CPI sempre tem a confirmação de erros graves por parte do senhor Andrei Azeredo, tanto como ex-presidente da SMT, secretário, e agora também como controlador. Quem era o presidente, por fineza, doutor Paulo? Da SMT? Eu não me recordo, honestamente. Não era o senhor Miguel? Eu acho que sim, acho que era o senhor Miguel já tem 7 anos e eu confesso ao senhor que sequer reli esses pareceres, deveria, com cautela, já estar aqui presente com os senhores. Em tudo o que vimos até agora aqui, de forma qualificadissimamente bem demonstrada, 2 palavras eu perguntaria ao senhor se o senhor concorda ou não. O senhor concorda que houve duplicidade? Relativamente ao BDI, ele ascende aí em torno de 85%. Isso está tecnicamente demonstrado que houve a duplicidade aí de tributos de alguma coisa nisso aí. O senhor concorda que houve superfaturamento, sim ou não? Como eu disse para o senhor, a justificativa, existe um trocado, acho que no meio jurídico, que diz que aquilo não está nos autos, mas não existe no mundo jurídico. Que esse valor aí era o valor desse tipo de prestação de serviço no país. Mas, tecnicamente, do ponto de vista de engenharia, como demonstra ali aquelas 4 parcelas, isso indica superfaturamento, porque não está demonstrado aí, tecnicamente, que o custo era esse, da prestação de serviço. Doutor Paulo, o que o senhor tem conhecimento dessa empresa Trana de Fortaleza, Ceará? Confesso, vereador Jorge Caju, que nunca me interessei assim. Eu vejo boatos, entendeu? Que a empresa tem esse tipo de prestação, serviço em outros lugares, suposto conluio, alguma coisa, mas só entendo assim de boatos. Nunca me interessei por investigar e mais detalhes sobre a empresa. Bom, eu vou apresentar aos senhores, principalmente o presidente Elias Vaz, relator Eduardo Prado, aos senhores membros desta CPI, algumas informações aqui que considero importantes sobre a Trana. Pouca gente conhece sobre a Trana mais do que eu, por causa do tempo da Rádio K do Brasil. A Trana chegou em Goiás via ex-prefeito Nion Bernaz. Em 1999, houve uma série de denúncias contra a Trana. A empresa foi expulsa de Goiás, o contrato foi rompido, inclusive. O representante dela era o senhor Orion Andrade. E eu me lembro bem, vereador Elias e membros, porque poucas vezes sofri uma pressão tão grande na época da Rádio K do Brasil, com a família do Orion, que tinha muita ligação com a família do meu ex-cunhado e do Hamilton, um amigo meu pessoal. A esposa dele era irmã da esposa do Hamilton, primo nosso, no caso, do meu ex-cunhado Marcelo Pinheiro. E a pressão era forte. Cajuru, esquece esse assunto, por favor. Enfim, a Rádio K do Brasil insistiu, foi até o fim, até que o prefeito Nion obedeceu à posição da justiça e rompeu o contrato com a Trana. Estranhamente, doutor Paulo, a Trana voltou a Goiás. E aí eu pediria aos senhores informações
através dessa CPI, porque há informação verídica de que a Trana, através de seus representantes aqui, principalmente de Orion Andrade, seus diretores, a Trana foi doadora de campanha do prefeito Iris Rezende, quando o vice dele era Paulo Garcia, e ele voltou eleito, e também da campanha de Paulo Garcia em 2012. A Trana foi doadora da campanha. Então fica realmente muito difícil a gente não questionar este contrato da Trana, tendo todo este passado da Trana e principalmente por saber que ela voltou a Goiás, repito, depois de ter sido expulsa. Só isso, muito obrigado. Mas algum vereador, uma pergunta? Bom, eu queria só, sobre essas questões que nós levantamos aqui, sobre o que não foi observado no relatório, o senhor, primeiro, sobre a observação do relatório. O senhor coloca que achou estranho o valor de 99,1% o valor do equipamento velho, equipamento já antigo, do equipamento novo que ia ser instalado. O senhor poderia falar sobre isso? Conforme eu falei no começo, as coisas não restaram tecnicamente demonstradas, bem demonstradas do ponto de vista de engenharia, que é a análise que a gente deveria ter. Então, no nosso papel lá, da área de engenharia do controle interno, que na forma como está estruturado o controle interno de Goiânia, que tem uma área de engenharia, uma área de contabilidade, chama exame prévio lá, e uma área jurídica, não sei se na Câmara está estruturado dessa forma. Então, nós vimos que esse processo como todo estava bem instruído. E, da mesma forma, o termo aditivo. O que saltava aos olhos é essa questão aí, que conforme eu coloquei, eu ainda me lembrava mais dessa passagem, ser tecnicamente razoável, que o equipamento usado, com tantos anos de uso, pudesse ser utilizado praticamente pelo mesmo preço. E tanto é que, ao final, me parece, eu vi ali, nós sempre pela mesma forma como o contrato principal, olha, isso aqui é só para acompanhamento, porque não tem como o controle interno dizer que essa despesa é regular. Né? Então, a responsabilidade fica remetida ao gestor responsável pela contratação. E sobre essas duas observações que nós fizemos, o senhor, o contrato da IT-Trana ser 90 mil e a prefeitura pagar por esse mesmo quantidade de serviço 300 mil, o que o senhor pensa disso? É evidente que há aí uma incongruência, né? O senhor bem levantado, escapou, me parece, um controle interno, salta aos olhos aí que não ser razoável. Fica caracterizado que teria um superfaturamento. Com certeza, se a empresa lá, a locatária, estava sendo bem remunerada por aquele preço, não se justificaria nada, justifica que o município devesse pagar 4 vezes mais por isso. E se tinha no edital, o edital faz parte do contrato, que tinha que ser equipamento de novo de primeiro uso, o senhor também considera que esse aditivo não poderia ter sido acatado? Na medida em que isso figurou lá no edital, e dessa forma foi feito, isso constituiu, do ponto de vista legal, até uma burla, né, um procedimento licitatório. Porque outro licitante interno poderia dizer, se eu soubesse que poderia agir dessa forma, eu teria até feito uma proposta mais vantajosa. Né? Isso constitui realmente quebra da licitação. Tá. E não sendo o equipamento novo, né, também não tem, na hora que ele coloca lá na planilha, nós já falamos sobre a mão de obra, né, então ele teria que ele fala que vai instalar os equipamentos, ele instala, aproveita, uma boa parte já está instalado. E também usa equipamentos velhos. Não deveria, então, fazer uma recomposição do contrato? Sim, na medida em que o preço para a instalação estava sendo cobrado, ele recebeu o preço integral aí, houve um ganho indevido. Né? Houve um ganho indevido. Foi indevido relativamente a esse trabalho, essa parcela aí. Ou seja, ganhou uma coisa que ele não fez. Exatamente, porque o equipamento estava lá, colocado lá no logrador público, né? E isso sequer essa
essa redução no preço aí, não ficou demonstrado se era para cobrir isso, o que isso deveria cobrir, né? Não se apresentou uma planilha demonstrando, não, vou reduzir tantos por cento porque eu não vou instalar, ou porque o equipamento é depreciado, qualquer coisa desse tipo. Né? Mais alguma pergunta? Bom, eu queria deixar, senhor Paulo, se o senhor tem mais alguma questão aqui que a gente deixou de perguntar, que eu acho relevante sobre esse fato específico da questão da licitação só censura, se é uma questão que a gente deixou de perguntar, que eu acho importante, eu fique com liberdade. Eu tenho a dizer aos senhores, até que foi uma falha ali, isso já tem 7 anos, eu até deveria ter retornado a esses pareceres do controle interno, mas eu vim aqui disposto mesmo a responder as perguntas dos senhores, aquilo que me fosse indagado. Então, os fatos falam por si só, os meus pareceres estão aí, conforme manifestei à época, né? E o que eu fiz aqui, inclusive, foi recordar uns pontos que eu já nem lembrava mais dessa comparação. Mas eu acho que eu vejo que tudo que foi colocado é pertinente, os termos que foram. Só uma dúvida, geralmente remuneração de capital é como lucro? Sim, remuneração do capital pode ser também configurar o que o juro, né? O juro do capital aportado, né? É uma questão mais financeira, né? Nesse contrato aí, esse termo é inadequado, né? Não é remuneração do capital, haja visto que não foi uma operação de crédito, né? É uma questão de prestação de serviço. Isso aí é lucro, que hoje é limitado aí, do ponto de vista de razoabilidade, 10%, 12%, 8%, da forma como o PDI é composto. Correto. Obrigado. Eu acho que em 99 o senhor não estava lá, né? 99. Eu estive afastado 2 anos do controle interno, porque aí eu fui deslocado para a comissão de licitação. Aí eu fui atuar na comissão de licitação, aí eu retornei. Mas lá em 99 o senhor estava na comissão de licitação? Em 99 eu não me lembro exatamente, acho que estava no controle interno. Esse contrato da EIT aqui, que é de 99 do 7 de 99, o senhor tem conhecimento dele? Eu digo isso porque a EIT ela precede a TRANA, né? A TRANA. E aqui eu estou vendo aqui, inclusive, uma decisão agora, recente, que é um contrato emergencial do Paulo Afonso Sanches, que eu acho que era o superintendente na época, dando um prejuízo ao erário de 26 milhões de reais. O contrato emergencial. Não, assim, de cabeça, sem ver o processo, não lembro. Bom, eu queria agradecer ao senhor pelo depoimento.